que alívio. Eu não fui ainda no médico não, mas eu acho que eu tenho toque. Ficar certinho ali. Que bom que você veio essa noite. Eu louvo a Deus e o maior vilão sou eu. Não, e é interessante, a Lorena põe expressão na parada, né? Glória a Deus. Romanos capítulo de número 8. Carta que Paulo escreve à igreja de Roma, capítulo de número 8. Glória a Deus. Nós vamos orar depois por alguns pedidos de oração. A Manu está precisando das nossas orações. Michele está precisando das nossas orações. O Miguel, irmão do Rafa, está precisando das nossas orações. Um menininho de 7 anos está internado no hospital. Nós cremos que essa semana ele vai ter alta. E a Ana Maria Reis também está precisando da nossa oração. Nós vamos orar. Logo depois que a gente compartilhar a palavra, nós vamos ter um tempo de oração e de fé. Romanos capítulo 8, versículo de número 1. O apóstolo Paulo vai escrever dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas olha para o seu vizinho e diz: não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Escuta, o maior vilão somos nós, quando nós andamos segundo a carne, porque ela é o nosso maior inimigo. O Satanás, ele já foi derrotado, mas existe um inimigo que dorme com a gente, mora na mesma casa, cobre-se com o mesmo edredom, é a nossa carne. E eu quero dizer para você hoje, no versículo 5, Paulo vai escrever e diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam nas coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Esse cogitar é ter entendimento, ser sábio, sentir, pensar, ter uma opinião de si mesmo. Quando você se inclina para as coisas da carne, você vai pensar nelas, você vai sentir como alguém que está desejoso das coisas da carne. E eu quero te convidar a junto conosco entrar nesse mês de setembro, um mês onde a gente vai andar no Espírito, um mês onde a gente vai se mover como igreja no Espírito Santo. Começamos terça-feira uma série de mensagens, e eu quero desafiar você a não faltar nenhuma terça-feira. Terça-feira nós começamos a falar sobre a estratégia ou a linguagem sobrenatural da oração, que é o falar em outras línguas. Pastor, eu não falo em outras línguas, eu sou tradicional, eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo. E eu quero te dizer que cada terça-feira nós vamos discorrer, buscar mais de Deus. E eu creio que no final desse mês de setembro, na última terça-feira, nós seremos cheios do Espírito Santo, construindo em nós a vida de Deus e nos movendo no mover do Espírito Santo. Dá uma sacudidela aí na pessoazinha aí que está do seu lado e diz assim: nós vamos nos mover no Espírito Santo, essa igreja vai se movimentar no Espírito Santo. Você não vai mais cogitar da carne, você não vai mais andar segundo a carne, mas você vai andar segundo o Espírito, em nome de Jesus. Quem crê nisso, aplauda bem forte o Senhor e diga: eu vou me mover segundo o Espírito, vou andar no Espírito.
Paulo começa esse capítulo de número 8 do livro de Romanos dizendo: olha, agora já não tem mais condenação para quem está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida em Cristo. Pastor, como eu venço essa batalha, essa luta que a gente vive? Escuta, a gente vive uma luta diária, constante. Essa luta é contra a nossa carne. As meninas dançaram isso aqui, representaram isso aqui. O nosso vilão, o maior vilão somos nós mesmos. Por que a música está dizendo isso? O maior vilão somos nós. Por causa das nossas inclinações, dos nossos desejos para a carne. Quando a gente cogita das coisas da carne. Mas escuta, quando Cristo morreu lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Eu quero te dizer que há solução para essa guerra que a gente vive constante, meu irmão. Pastor, por que o senhor está pregando isso? Quando eu era um jovem rapaz, isso há pouco tempo atrás, não tem muito tempo. Tem uns irmãos aí da igreja que tem muito tempo. Vou nem falar o nome deles, para não se ofender comigo. Deixa eu beber água aqui. Né, irmão Felipe? Então, posso perder essa oportunidade que Deus me dá, não. Não, e ontem ele confessou. Estou ficando velho, pastor. Escuta, quando garoto, tinha minhas extravagâncias e minhas loucuras. E um dia eu fui para o culto. Aquele dia eu não toquei. Falei, me tira da escala. Eu era guitarrista da igreja. Falei, não me põe para tocar não. Mas por que, Juninho? Não, eu preciso dar um tempo. Preciso arrumar algumas coisas aqui. Escuta, o tempo que a gente dá, a gente não arruma nada. A gente só arruma mais problema ainda. Eu vou repetir para você, o tempo que a gente dá, a gente não arruma nada. A gente só arruma mais problema para a nossa vida. Eu falei para o líder lá, eu falei, não me põe na escala não, vou arrumar algumas coisas aí, estou precisando ajeitar algumas coisas. E aquele dia o pastor pregou e eu prestei atenção depois de muito tempo, sem prestar atenção na pregação do pastor. Porque tem gente que vai para a igreja e não presta atenção na pregação do pastor. Você acredita nisso, irmão? Ele repara a roupa do outro. Ele vê como é que o outro chegou. Fala assim, mesma roupa da semana passada. O pastor está com o mesmo sapato de sempre. Coitado, esse homem deve ser um pobre miserável, meu Deus. Tem gente que repara tudo. E aquele dia eu decidi ouvir a palavra. Eu acho que eu li em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho. Escuta, você está aqui, você está ouvindo a pregação do Evangelho. Eu quero te dizer, fé está sendo gerada no teu coração. Você está aqui, você está ouvindo a mensagem, fé está sendo gerada no seu coração para você virar esse mês, sabe, aquilo que está te impedindo, aquilo que está te bloqueando de você avançar e conhecer mais a Jesus. E aquele dia, ouvindo o pastor, eu me emocionei, sabe, eu chorei no culto. Eu estava sentado lá, era uns bancão de madeira assim, eu sentado lá ouvindo o pastor. E aquele dia eu tomei uma decisão, eu falei assim, eu não vou mais vacilar, eu não vou mais pecar, eu não vou mais fazer aquelas coisas horríveis que eu faço, escondido do meu pai, escondido da minha mãe, escondido do pastor, apesar que o pastor nem ligava para mim mesmo, escondido de todo mundo. Não, eu vou ficar certinho com Deus. Chegou a segunda-feira, eu fiz tudo certinho. Tentei ler a Bíblia, tentei. Eu não sei quem está aqui, mas eu não sei se essa esquisitice era só comigo. Eu li o primeiro verso, o segundo, quando chegava na terceira linha, eu já não sabia mais nada do que eu tinha lido na primeira linha. E, cara, eu acho que eu estou com déficit. Agora tudo é TDAH, toque, essas paradas todas aí que eu estou aprendendo. Inclusive, está até muito longe aqui. Aí, pronto. Essas paranoia toda. E assim, eu falei, cara, por que eu não entendo a Bíblia? O pastor diz que para a gente crescer tem que ler a Bíblia. Eu não consigo ler a Bíblia. Eu vi os irmãos subindo, Deus falou comigo. Eu falei, como é que Deus não fala comigo? Acho que Deus não gosta de mim. Acho que eu não... Deus, você não gosta de mim? Porque eu quero ler. O pastor falou que eu tenho que ler. Mas eu vou ler. Quando não dá sono, eu não entendo.
Às vezes eu não entendo e dá sono do mesmo jeito. Que coisa, como é que resolve essa questão? Porque existe uma guerra dentro de nós. Existe uma luta dentro de nós diária, constante, todo dia. Quando alguém me procura e fala assim, pastor, eu li a Bíblia. Irmão, a minha resposta é glória a Deus, amém. Mas por dentro, eu estou parecendo a torcida do Flamengo quando o Bruno Henrique mete o segundo gol, irmão. Pá! Porque para mim é uma alegria ouvir alguém buscando a palavra de Deus, ouvir alguém, sabe, se interessando em ouvir o que Deus tem para falar a respeito dessa pessoa, através da maior maneira que Deus fala, a maior maneira que Deus fala com o homem. Deus usa sonhos, Deus usa profetas, Deus dá visões, mas a maior maneira que Deus fala comigo e com você é através da sua palavra, e Ele quer falar com você todo dia, através da palavra de Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus, meu irmão. Escuta, mas por que a gente tem tanta dificuldade essa intimidade com a palavra de Deus? Porque a gente vive uma luta do nosso eu contra nós mesmos. É um combate, irmão. E quando eu comecei a entender isso, eu falei, é uma covardia. Eu peguei a Bíblia e fui até meu pai era meu pastor, falei, pai, isso aqui é covardia. Eu li no texto que diz que por causa de um homem o pecado entrou na humanidade, por isso que a gente está padecendo de todas essas dores. Você vai ter que trabalhar do suor do seu rosto, você vai ter que ganhar o teu pão, você vai ver abrolhos, espinhos no meio da caminhada, a mulher vai ter dores de parto, e vai ter isso, e vai ter mais aquilo, e vai ter mais aquilo outro. Irmão, eu fiquei com tanta raiva do Adão, e eu fui lá no meu pai, eu falei, isso é injusto, pai. Como é que por causa do Adão a gente está padecendo disso tudo? E meu pai, muito tranquilo, a mãozinha dele tremendo. Falou, meu filho, continua lendo. Falei, mas eu estou com raiva. Né? Parece injusto. Mas o que parece, por causa de um homem, todo pecado também ser perdoado. E esse homem não tinha defeito nem falha, mas ele morreu na cruz por nós. Ele é Jesus, filho. Aí ele me calou e me silenciou. Escuta, nosso maior combate é contra a gente mesmo. E talvez tenha gente que esteja me ouvindo aqui, você esteja vivendo os dias das tuas maiores lutas. E quando eu falo dessas lutas, eu não falo, sabe, da vontade de beber um copo de cerveja, de cachaça, seja lá o que for, de pôr um cigarro na boca. Eu falo da luta do homem contra o espírito, da carne contra o espírito. Vivem se degladiando. Mas a Bíblia vai dizer, olha o que diz a Bíblia, versículo 4: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais. Escuta, irmão, a vontade de Deus é que a gente ande no Espírito. O que Deus está nos chamando para esse mês de setembro, falando para a igreja da aliança, vem andar no Espírito. Sabe aquele olhar malicioso que a gente ainda luta contra ele? Sabe aquela língua ferina que a gente fala mal do outro, a gente ainda luta contra ela? Sabe aquele sentimento de raiva, de repulsa, de ira, que a gente ainda luta contra isso? Como eu venço essas coisas, pastor? Eu quero vencer. Ou talvez existam pessoas aqui que ainda lutem contra o impulso, contra algum vício. A droga, a maconha, a cocaína, a cerveja, a pornografia. Sabe, o roubo, tem gente viciada em roubar. Não pode ver nada que esse negócio aqui não tem dono, é meu agora. Talvez tenha gente que esteja me ouvindo que ainda vive nessa luta. Eu quero lhe dizer, se você começar a viver no Espírito Santo, viver uma vida no Espírito Santo, as obras da carne serão mortificadas. E a Bíblia diz no capítulo 8, no versículo 5, diz assim: porque os que se inclinam para a carne pensam, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Agora dá um pulinho lá
no versículo de número 9. Eu quero ler esse texto para você nessa noite. Verso 9, se puder botar na tela. Vós, porém, não estáis aonde? Mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu quero te dizer, Deus hoje quer chamar pessoas aqui para Ele, para que o Espírito dele venha habitar na sua vida. E você que já é dele, eu quero te dizer, tem um Espírito excelente que habita dentro de você. Esse Espírito é o Espírito Santo de Deus que habita no seu coração. Versículo 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa, mas o Espírito é o quê? É vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que Cristo ressuscitou, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em nós. Eu quero te dizer que há solução para você. Olha para o seu vizinho e diz assim: tem solução para você. Pastor, qual é a solução? Para você entrar nessa jornada junto comigo, eu quero te fazer um convite nessa noite. Para você mergulhar comigo, para a gente começar a viver esse mês de setembro uma vida no Espírito Santo. A gente construindo essa vida. Essa vida não é por causa de uma imposição de mãos. Ah, pastor, o senhor vai orar por mim, hoje eu vou sair daqui santo. Não. Alguém vai orar por mim, eu vou sair daqui transformado. Também não. Mas eu acredito que essa vida é uma construção, todo dia. Todo dia a gente coloca um tijolo, massa e vai edificando. E quando nós menos percebemos, nossa vida espiritual, ela está fortalecida em Deus. Mas existe um grande desafio para nós, são as nossas distrações. Nós somos muito distraídos. Enquanto eu estou pregando, Satanás está querendo distrair você, para roubar de você a semente. Sabe por quê? Porque se você não se distrai, e você capta tudo aquilo que Deus tem para falar com você, eu quero te dizer que uma chave vira no seu coração, e a sua vida é transformada, e você nunca mais se torna a mesma pessoa. Versículo de número 12, acompanhe comigo, por favor. Eu queria muito que, se você ainda tem o costume de trazer sua Bíblia para a casa de Deus, eu queria que você deixasse ela aberta. Nesse capítulo 8, o versículo que a gente vai ler, o versículo de número 12, diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Ou seja, você não tem que dever nada para a carne. Mas o verso 13 diz: porque se viverdes segundo a carne, você vai caminhar para quê? Para a morte. Opa! Se a tua vida, se a tua jornada, se a tua caminhada, você está se inclinando para as coisas da carne, o resultado disso é morte. E tem um texto na Bíblia que diz: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim dele é morte. Essa morte que a Bíblia está dizendo, não é que vai passar uma Scania quando você sair do culto e vai lhe atropelar. Não é vai aparecer uma bala perdida e vai te achar. Não. Essa morte fala de separação, da gente viver separado de Deus, viver distante do que Deus tem para a nossa vida. Escuta, meu irmão, eu posso dizer para você que eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Pastor, por quê? Sua conta está do jeito que o senhor quer? Não está ainda. Pastor, o senhor veste o que você quer? Ainda não.
Você tem o carro que você quer? Também ainda não. Você tem a casa dos seus sonhos? Você foi lá na minha casa, irmã. Você viu meu palácio, minha mansão, como é grande. Ainda não moro na casa que eu desejo, ainda não tenho o carro que eu anseio, ainda não tenho a conta bancária que eu sonho. Ainda não tenho um espaço para a igreja que eu anseio. Inclusive aqui, abrindo um parênteses, eu passei ali esses dias em frente à faculdade de Simmons. Eu vi um placão vendo, eu falei, Jesus, que coisa linda. Falei igual os irmãos, não tem uns irmãos que falam, coisa linda, Jesus. Eu falei, Jesus, coisa linda, as salas tudo pronta. Não precisa nem fazer obra, Jesus, coisa linda. O Senhor podia dar, né? O Senhor é dono de tudo. Escuta, eu não tenho o carro que eu quero, não tenho a casa que eu quero, não tenho um dinheiro no banco que eu quero, não tenho o espaço físico que eu quero, ainda falta tanta coisa. Mas pastor, como é que o senhor está vivendo os melhores dias da sua vida? Porque o que eu estou vivendo não tem nada a ver com o que eu quero, mas tem tudo a ver com o que Ele tem para a minha vida. Tem tudo a ver com o que Ele é para mim. Tem tudo a ver com o que Ele projetou para a minha vida. Tem tudo a ver com o sonho dEle para a minha vida. Tem tudo a ver com aquilo que Ele projeta para a minha vida. Eu quero dizer para você, querido, não anda segundo a carne, não. Eu quero te convidar. Eu quero te fazer um convite. Hoje eu não estou pregando, hoje eu estou te fazendo um convite. Um apelo. Vem comigo. Tem gente que está aqui que já apanhou tanto, irmão. Você querendo fazer o certo, você tomou na cabeça. Vem comigo, irmão. Se a minha voz tem algum peso para você, confia na voz do seu pastor e vem comigo. Vem viver uma vida no Espírito. Vem caminhar com Jesus. Versículo de número 13. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Esse filhos aqui é uma palavra grega chamada ruios. Ruios significa filho maduro, filho crescido, filho que é igual ao pai. O meu maior desejo, o meu maior sonho é me parecer com meu pai, que não está mais aqui na terra. Como pastor, eu quero me parecer com meu pai. No trato das pessoas, eu quero me parecer com ele. Porque ele ele é o meu referencial, o meu exemplo. Hoje eu tenho o meu pastor, que é o meu referencial de pastoreio, de ministério, de trato com pessoas. Eu já acompanhei ele em vários lugares. Teve um lugar que eu fiquei acompanhando ele, eu fiquei observando como ele falava com as pessoas. E tinha um cara lá que cara ruim. Eu falei, cara, eu vou observar como meu pastor vai tratar esse cara. E ele falou, quando a gente entrou no carro, eu falei assim, deixa eu perguntar um negócio para o senhor. Ele fala, Júnior. Eu falei, o senhor é anjo? Ele, por quê, meu filho? Tem um monte de falha. Eu falei, eu ia fuzilar aquele cara. Ele riu. Falou, meu filho, isso é uma benção. Escuta, a Bíblia diz, se você caminha segundo a carne, você vai caminhar para a morte. Mas se você caminha no Espírito, você vai mortificar os feitos da carne. E certamente você vai viver. Porque quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho maduro, é filho grande, é filho igual ao Pai, é filho que cresceu. Escuta, que essa casa seja casa de filhos ruios, filho maduro, filho crescido,
Filho maduro e crescido é filho que traz honra para dentro de casa. É filho que o pai diz assim: eu tenho orgulho desse menino. É filho que chega em casa e ele não pede: aí pai, me dá, hoje não é nem mais 10, né? Me dá 100. 100 para sair camina. Descarado mesmo. Dá 100 para ir pro cinema ver Barbie ainda, irmão. Piora tudo, irmão. Escuta, filho ruiós, ele fala assim: pai, me dá conta que eu vou pagar. Filho ruiós vai no mercado, faz as compras e chega em casa e fala: aqui as compras. Aí o pai vai falar assim: não precisava, filho. Aí filho maduro fala assim: não precisa, mas merece. Filho maduro. Coitado do Gabriel, gente. Muita maldade com o rapaz. Deixa eu beber água aqui, gente. Depois dessa eu tenho que beber água. Mas eu estava falando do filho maduro. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de quê? Baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Isso é privilégio de quem é filho, meu irmão. Se você anda no Espírito, você é filho maduro. E se você é filho maduro, você se torna herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. E se você morre com Cristo, pastor, por que o autor escreve se com Ele morremos ou sofremos? Porque quando a gente começa a dizer não para a nossa carne, a gente sofre, irmão. Dizer não para a nossa carne é só para quem é muito macho, é só para quem é muito homem. Florzinha, fraldinha, chupetinho, não diz não para a carne. Sabe, quando a gente é bebê, a gente quer mimo, a gente quer buar, a gente quer colinho. Quando a gente é filho, nascido de novo, guiado pelo Espírito, filho ruiós e maduro, a gente diz: eu não vou mais praticar isso. Isso não faz mais parte. Filho maduro diz: eu lhe perdoo. Filho maduro diz: eu te peço perdão. Filho maduro diz: eu não vou mais praticar essas coisas porque isso desagradam ao coração do meu Pai. Você está entendendo isso hoje? Quantos filhos maduros a gente tem aqui? Eu quero encerrar falando desse texto. Versículo de número 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Abba. É minha irmã, está ali a Luciane. A Luciane é minha irmã, mas ela é minha irmã que não foi gerada do ventre, não saiu da barriga ali da dona Alice. Ela saiu do coração. Chegou lá em casa, ela tinha quantos meses, mãe? 2 meses. Uma bolinha branca com 2 bilhas bem clarinhas. Caramba, pareceu nossa boneca.
E a gente amava. Minha irmã, eu ficava brincando com ela igual brinca de boneca. E ela, quando eu apresento a Luciene, eu não falo que ela é minha prima, porque ela não é minha prima, ela é minha irmã. E existem muitas pessoas que são adotadas e elas carregam uma mágoa. Sou filho adotado. A Luciene não tem esse problema. Você tem não, né? Graças a Deus. Não, se tivesse, você ia ser curado agora. Jesus já ia te curar hoje, irmã. Mas existe, eu estava pregando num lugar, eu perguntei, tem algum filho adotado? E quando eu comecei a falar, a pessoa fechou a cara. Falei, eu acho que carrega mágoa por ser adotado. Um filho adotado dentro da nossa cultura, posso falar da cultura do Ocidente, onde a gente vive, dos tempos, é visto como um filho diferente. Alguns filhos adotados carregam essa questão como se fosse um peso, um fardo. Eles se sentem diminuídos, se sentem desprestigiados em muitas coisas. E por que Paulo vai escrever? A gente recebeu o espírito de adoção de filho. Eu falei, por que, Senhor? Porque dentro da nossa realidade, adoção é alguém que está numa condição ruim, a gente vai lá e abraça. Inclusive, tem um filme que fala sobre adoção, que eu vi com a Cristiane e que me fez chorar por dentro. De repente, uma família. Se você vai para casa depois, põe lá na plataforma lá de filme lá, que eu não vou ficar falando o nome, que eles não me dão nada. A de filme que você usa lá. E bota lá, de repente, uma família. No YouTube. Também não vou dar nada pro YouTube. Estou amarrando a mixaria do dinheiro aqui da igreja aqui, não querem dar no nosso canal. Escuta. Esse filme conta a história de uma família, um casal, que estavam se preparando para adotar uma criança. E eles faziam parte de um grupo de pais que queriam adotar, não tinham condição de ter filho. E eles são desafiados a adotar crianças adolescentes já. Porque adotar a criança recém-nascida todo mundo queria, mas os adolescentes, por já terem alguns costumes, por dormir em casas em abrigo, por dormir nos locais específicos para isso, já vinham com alguns traços já que o casal que queria adotar não gostava. E aí eles foram desafiados a adotar 3 irmãos. Um adolescente de 14, um garotinho de 10 e um outro menorzinho. E aqueles 3 arrumaram tanta confusão para aquela família e eles desistiram da adoção. E eles estavam revoltados, a gente não quer mais. E um dia eles descobriram, não era o quarto bonito que eles estavam dando, não era a casa bonita que eles estavam dando que as crianças queriam. As crianças só queriam ser amadas pelo que elas eram. Eu falei, cara, esse filme tem tanta verdade aqui. Porque Jesus nos adotou e nós somos esses filhos adotados. Se você não sabia, eu quero dizer que eu e você somos adotados. Porque, pastor, como é que a gente é adotado? A Bíblia diz que Jesus veio para quem era seu. Quem era seu? O povo judeu. Mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Escuta aí, quando Paulo escreve sobre adoção, ele está escrevendo para a igreja em Roma, e os romanos tinham uma maneira. Criança nascia, no 8º dia, a mãe trazia a criança, o menino ou a menina, e o pai se sentava, numa cadeira, e a mãe trazia a criança,
e colocava entre as pernas do pai. Se o pai identificasse que aquela criança, por algum motivo, ele olhasse para aquela criança, tivesse algum defeito físico, ou se ele entendesse na mente dele que ele estava rejeitando aquela criança, ele dava as costas, ele se levantava e dava as costas e não reconhecia a criança, ainda que a criança fosse gerada por ele. Mas ia fazer o exame de DNA, mas naquela cultura o pai, quando virava as costas, dizia: eu não lhe reconheço como filho. Você imagina seu pai te dizer: eu não te conheço, não reconheço você, não vejo você como meu filho. E a Bíblia diz que Paulo diz que nós recebemos a adoção de filho, porque no dia que Jesus estava na cruz, sendo crucificado, ele estava do lado de 2 ladrões, preso, já tinha sido açoitado um dia anterior, sofrendo a dor da crucificação, e segundo comentaristas dizem que a maior dor, o maior tipo de morte mais cruel era a crucificação. Jesus lá, ele levanta os olhos e diz: meu Deus, por que tu me abandonaste? Sabe por quê? Naquele dia, era o dia que os romanos tinham chamado dias lústricos. Que dia é esse? Era o 8º dia, quando o pai se sentava e colocava-se a criança na frente do pai. O pai podia agarrar e dizer: eu reconheço como meu filho. Aquele dia, o Pai Celestial vira as costas para Jesus e diz: eu estou dando as costas para você, porque eu estou aceitando o Raí, estou aceitando o Júnior, estou aceitando a Esther. Por causa do sacrifício de Jesus, eu e você nos tornamos filhos de Deus. E eu quero dizer para você que, como filhos, Ele está nos chamando para a gente caminhar com Ele uma vida no Espírito. Ele está chamando: vem Felipe, vem Reginaldo, vem Vinícius, vem Márcia Ângela, vem André, vem PV, vem Rafael, vem Priscila, vem Cláudio. Está chamando a gente. Você pode ouvir a voz do Espírito? Vem Lorena, vem caminhar comigo no Espírito. Eu quero que você caminhe no Espírito, porque se você caminhar no Espírito, João, você vai ser filho, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, e você vai tomar posse de todas as promessas de Deus para a sua vida. Agora, se eu ando na carne, eu vou colher da minha decisão de caminhar na carne. E qual é o resultado de quem caminha na carne? É a morte. Pior do que a física, é a espiritual. A gente está afastado de Deus por toda a eternidade. E hoje Ele está te chamando, está me chamando. Eu queria que você ficasse em pé. Eu queria